mais apurado para compreender. Programa Panorama Bíblico, estudando a Palavra de Deus, livro por livro. Toda terça-feira, às 20 horas, com os pastores Ayrton e Débora, os autores dos livros da Bíblia, os anos em que foram escritos, personagens e passagens bíblicas explicadas de uma forma que irão impactar a sua vida. Programa Panorama Bíblico, toda terça, às 20 horas. Boa noite, paz, amados do Senhor. Que bom estarmos todos juntos aqui novamente. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de Panorama Bíblico. Sem mais delongas, vamos orar, pedir a direção de Deus nessa noite, amados do Senhor. Enquanto você coloca aí na presença do Senhor, vamos orar juntos aqui. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, pedimos a Tua direção aqui nessa noite, Senhor, que cada ouvinte, cada um de nós aqui presente no estúdio, Senhor, seja edificado pela Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e que seja uma palavra rema, revelada do céu aos nossos corações aqui nessa noite. Nos abençoa e esteja conosco, Pai. Assim te agradecemos e cremos, pois Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos começar em Gênesis capítulo 3. Já estudamos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a gente já verificou ali o início das coisas em Gênesis capítulo 1, aí depois vimos a época no patriarcado ali, já vimos toda essa época em Gênesis capítulo 2 e agora a gente vai adentrar em algo importantíssimo na vida de todo aquele que quer servir a Deus. Não é, pastora? A obediência a Deus, né, pastor? Isso é o fundamento de todas as coisas, que vai trazer no capítulo 3. Mas antes, não vamos esquecer de colocar, né, que quem quiser participar conosco, mandando as suas perguntas pelo WhatsApp da rádio, no 999417750, pode enviar suas perguntas. Hoje eu tenho várias perguntas para fazer, até porque foram dúvidas, estudando a palavra que vem, a gente precisa esclarecer, porque muitas vezes a gente escuta, lê, às vezes até escuta, mas a gente fica com aquela dúvida, mas o que Deus quis dizer com isso? E eu tinha algumas perguntas para te fazer hoje, pastor. Que bênção, e até é interessante que a gente esclareça, né, para o pessoal saber aqui. Essas perguntas eu vou dizer dos bastidores aqui, essas perguntas eu só sei no ar. Essas perguntas não são direcionadas anteriormente. São perguntas. É uma bênção, por isso que eu sempre oro, peço a direção de Deus. A gente até comentava aqui no estúdio, eu sempre peço a direção de Deus, Senhor, nos ajuda, porque essas perguntas são maravilhosas que a pastora acaba anotando ali. Nós precisamos saber, porque eu creio que muitas dúvidas que eu tenho, o ouvinte pode ter também. Então, a gente faz o quê? A gente anota a perguntinha para perguntar depois, para ver o que o pastor tem de resposta do que Amém. o Senhor E o que a gente trouxe. não souber, a gente consulta os livros aqui e principalmente pede a direção do Espírito Santo para nos iluminar aqui. Então, vamos lá, pastor. Vamos, mas deixa só dar um recadinho antes. Não esqueça de pegar o seu caderno de estudo, não esqueça de pegar seu lápis, sua caneta e a sua Bíblia também, que daí você vai acompanhando, vai fazendo suas anotações, vai pegando sua Bíblia, vai confirmando ali, vai estudando por ela. Que daí com o seu caderninho, depois quando você lê a Bíblia, você puxa seu caderninho ali e já está com o seu estudo pronto também. Então vamos lá, pastor? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, 4 e 5? Isso, 3, 4, 5. Se Deus assim permitir, nós vamos até o capítulo 5 hoje. Então, começando aqui pelo estudo sobre, importantíssimo para todos nós, a queda do homem. Né? Capítulo 3, vou pedir que você acompanhe aí, eu vou começar a leitura aqui no capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dela não comereis, nela não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda certeza
não morrereis. Pastor, posso falar uma coisinha aqui? Por favor. Quando Deus lá na criação, que quando ele chegou e apresentou o jardim, colocou o homem, né, o Adão e a Eva, Sim. ele falou que daquela árvore eles não poderiam comer, a árvore do bem e do mal. Só que em momento algum ele disse que não poderia tocar na árvore. Ele disse que não poderia comer, né? Não poderá comer. Sim. Porém, ele não falou de não tocar. Então a Eva acrescentou uma palavrinha ali na hora que ela disse Ela assim. já acrescentou um ponto ali. Um ponto. Isso me preocupou, sabe, pastor? Porque era a mulher, toda mulher acrescenta um ponto, não, né? Mas ali ela acrescentou mais uma palavrinha que eles não poderiam comer e nem tocar da árvore. Exatamente. E nesse momento que a serpente vem, o que nos chama a atenção? Ela colocou uma dúvida na cabeça da Eva, né? Na verdade, assim, eu vou fazer um paralelo com o livro de Tiago, lá do Novo Testamento. Tiago, né, bispo de Jerusalém. Tiago fala que nós não pecamos da noite para o dia. O livro de Tiago, ele nos exorta que o pecado é semelhante a uma gravidez. Né? Você me falou muito bem agora. A dúvida, a sementinha de dúvida foi plantada em Eva pela serpente, né? Da mesma forma, o livro de Tiago nos exorta que o pecado, ele é consequência de um processo. A gente fica grávido do pecado. O pecado não é... para dar à luz ao pecado, primeiro a gente fica grávido do pecado. Existe uma gravidez, existe um desejo, existe algo que vai crescendo em nós para que dê à luz o pecado. É o que Tiago nos exorta no Novo Testamento. E aqui nós temos uma centelha dessa paridade, dessa referência chamada referência cruzada, mas na verdade já é um preâmbulo, já é algo que está nos demonstrando que a pessoa fica grávida do pecado. O pecado, primeiro, ele vem, e depois nós vamos ver as 3 fases da tentação que tem. A tentação feita por Satanás, pelo inimigo, pela antiga serpente, como Apocalipse chama ele, nós vamos ver isso aqui, bem explicado, as 3 fases do pecado, mas tudo começa com uma gravidez, exatamente. E assim, outra coisa que chama muita atenção é a questão assim, o homem ele não é sábio, né? A única sabedoria que ele adquire conhecendo e lendo a palavra de Deus. Exato. Então a cobra, de forma bem astuta, quis colocar aquela sementinha que se a Eva comesse, ela teria sabedoria entre o bem e o mal e poderia escolher os caminhos que ela ia seguir. Exatamente. Então vamos? No versículo 4 diz assim, né, eu vou continuar daqui, eu já havia lido, mas vou continuar lendo a partir dela. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Por que eu estou repetindo aqui? Porque no versículo 4 já vem a afronta. A gente já se concentra ali aonde o inimigo ele está afrontando, ele está confrontando o que foi dito por Deus. Ele está confrontando a ordenança divina. Então, sempre que vem um confronto a uma ordenança de Deus, a gente tem total clareza. Aonde vem a tentação? Quando algo vem e nos tenta, ou seja, uma proposta vem, aqui eu já estou falando de uma aplicação prática do início do versículo 3 aqui, o início do capítulo 3 aqui já está nos advertindo para a vida cristã, que sempre que algo vier nos confrontar e a gente colocar diante da Bíblia e for um confronto, for contrário à Bíblia, automaticamente nós estamos tendo algo que não devemos fazer. Ou seja, também, né, pastor? A cobra, ela acaba criando uma dúvida na Eva em relação à integridade de Deus e por que Deus não queria que eles Por que Deus realmente não queria que eles comessem daquele fruto? Por que ele não queria? Por que Deus não queria que eles comessem exatamente daquilo? Qual é a resposta para isso? Porque assim, enquanto eles estavam ali dentro do Jardim do Éden, eles estavam no que a gente chama da dispensação da inocência. Ou seja, eles eram inocentes como uma criança. Uma criança, ela não tem a percepção da questão sexual, ele não tem a malícia. Uhum. Né? Ele não tem uma malícia. O mal não habita nele, como o mal não podia habitar neles. Aí a gente vai ver mais adiante, né? Eu não quero adiantar muito ainda essa questão, porque a gente vai fazer a leitura bíblica, mas o mal, dentro da inocência, ele não habita. Eles eram puros como uma criança ali. Então, no momento que eles fossem comer da árvore do bem e do mal, para saber o bem e o mal, aí você já pode ser tentado pelo mal, você já tem uma consciência do mal.
você já tem uma consciência do que o mal pode causar, você já tem uma malícia diferenciada. Aí já é uma forma diferenciada de você se relacionar com o mal. Quando você está na dispensação da inocência, você está inocente, você nem sabe que ele existe. Então, para que permanecesse dessa forma, Deus disse, não comam desta árvore. Era a única ordenança que ele tinha. E aí, em função da questão de morrer, vem a afronta do diabo no versículo 4. Não, certamente não morrereis. Então ele estava fazendo uma afirmação contrária à afirmação que Deus havia feito. Então toda tentação, dúvida, né? toda tentação vem quando o inimigo coloca uma dúvida em alguém. Adultério é pecado. Mas se você adulterar uma vez está tudo certo. Opa, mas não importa se é uma ou se são milhares. Basta você afrontar o que está escrito na palavra de Deus uma vez, você já sabe que você está errando. Então isso já é uma aplicação prática na nossa vida cristã. Indo adiante no texto, versículo 5 diz assim: Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente ainda continuando seu discurso de tentação. Pastor, posso te interromper só um pouquinho? Então, assim, como que tudo começa? Ele vai começar, eu fui anotando quando eu fui estudar, tá? O processo todo da tentação. Ele começa colocando a dúvida a respeito da palavra de Deus, Isso, a exato. serpente. Ele avança para uma rejeição dessa palavra. Aí a serpente oferece para Eva um poder que ela não poderia ter, né? E para ela poder estabelecer o próprio padrão dela do que ela iria, o que seria para Eva bem e o que seria para Eva mal, né? E também ela começa a passar a ter, ela define uma verdade, ela passa a ter a sua verdade. Então é um processo que ela foi tentando a Eva no momento que ela fala aqui no versículo 5. Exatamente. Esse processo, e assim, ó, de uma forma particular, e a pastora sabe muito bem, eu posso falar como o inimigo tenta, né? Quando ele veio fazer uma proposta lá, há algumas décadas atrás, quando a gente estava começando a nossa caminhada cristã, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um paralelo entre isso aqui, entre o que nós estamos estudando aqui. Na verdade, assim, eu vou começar um paralelo aqui. O seguinte, na nossa caminhada cristã, iniciou-se, na verdade, né, com uma tentação que veio do inimigo. Ele fez uma proposta, ele fez todo um apanhado geral, ele nos fez uma proposta de nós adquirirmos algo que não estava de acordo com a palavra de Deus. E nesse inteirinho, nesse momento, exatamente como a tentação que ocorreu aqui, veio uma tentação. Ele veio e nos fez uma proposta, né? E essa proposta, ela trazia coisas que não eram dele. Ele trazia a cura de uma doença se nós fechássemos um pacto com ele. Então a gente conhece as fases de uma tentação, e são exatamente as mesmas fases que tem aqui. Foi prometido a Eva algo, que ela teria, que os olhos se abririam, que ela teria conhecimento além do conhecimento normal, e que ela decidir. Exatamente. Então é algo que, assim, ó, vem algo prometido, como ele fez a tentação com Jesus lá em Mateus 4. Ele vem, ele diz: todos os reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. Então ele vem e ele diz: eu te darei algo, né? O condicional de Deus diz assim: se você me obedecer, vai acontecer isso e isso. Porém, se você não... O condicional de Deus é para dizer: se você vier, você terá vida eterna comigo. Se você não fizer, você vai passar um período de dificuldades. Já o diabo não, ele mente que você vai ter todas as coisas boas, mas o fim das coisas com ele é que é o pior, é o contrário daquilo que a gente obtém servindo a Deus. Que na verdade, no Velho Testamento servindo, e no Novo Testamento sendo filho. Podemos ir adiante aqui no versículo 6? Então vamos adiante. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, aí começam as fases da tentação. Ó. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu.
Então, olha bem, tem as 3 fases que eu havia mencionado anteriormente, eu vou ler elas pausadamente aqui. Ó. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, então, agradável ao paladar. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu aplico na minha vida cristã. Nunca o mal tem aparência de mal. Primeiramente, o mal sempre tem aparência de bem. Por quê? Porque fica mais difícil. Se você olha, é agradável, não é algo que parece ruim. O inimigo, ele maquia, ele dá um jeito de parecer que aquilo é algo que é bom, que não vai te causar mal. Então, olha só, parecia agradável ao paladar. Não parecia algo ruim. Então, o mal, ele tem aparência de bem. Segundo, muito atraente aos olhos, ou seja, além do inimigo fazer uma proposta com algo que não nos parece ruim, ele ainda coloca algo para nos atrair, para que a gente se achegue ao mal, para que a gente caminhe em direção ao mal. E por último, desejável para dela se obter sagacidade. Então, além dele trazer algo que não tem aparência ruim, algo que nos leva a adquirir, que nos leva ainda, ele aparenta trazer vantagem para cada um de nós que usufruirmos desse mal. Então, por quê? Porque desejável para dela se obter sagacidade, diz aqui, outras bíblias dizem conhecimento, outras dizem sabedoria, enfim, você vai ser alguém que vai ter mais conhecimento, mais poder do que você tem agora. Então, ele traz algo, ele traz nessas fases ali, algo que é importante para a gente trazer para a nossa vida cristã. E a mulher também, ela desejou ter a sabedoria de Deus, né? Ela desejou ter a sabedoria, ela queria ser sábio, ela queria crer e confiar que ela ia desobedecer os mandamentos, que ela poderia escolher entre o bem e o mal. E assim, a humanidade, ela escolhe em muitos momentos errado em detrimento do que é o correto ou o que é o bem e o mal para cada um. E ela não deixou de fazer isso, né? Ela escolheu errado. Na verdade, assim, o livre-arbítrio que nós temos, graças a Deus por isso, ele nos torna uma criatura com vontade própria. Uma vontade que nos faz decidir caminhar para Deus ou nos faz decidir para caminhar longe dele. Porque, na verdade, até a gente conversava hoje à tarde, enquanto a gente estava estudando, a gente falava, né, o que é o mal, né? O mal não está no caráter de Deus. O mal está no caráter de Satanás. Por quê? Porque o mal é a ausência de bem. Então, o mal nunca pode ser praticado por Deus porque não está no caráter e na essência de Deus, o mal. O mal está no caráter e na essência de Satanás. Ele é mal por excelência, desde o princípio. E ele corrompeu 1/3 dos anjos. E ao corromper 1/3 dos anjos, ele continua nesse intento de corrupção porque o mal se prolifera dentro dele. Ele tem uma natureza má. Deus não a tem. Por isso Deus não tenta ninguém, não é tentado pelo mal, diz a palavra do Senhor, e a ninguém tenta. Então esse caráter mau, esse caráter de corromper, de corroer o que está pré-estabelecido por Deus, é um caráter satânico. E a natureza humana, justamente pela queda, ao momento que ele é retirado do Jardim do Éden, é justamente pela natureza má que cresce dentro do homem. Essa centelha do mal que cresce nele, porque o homem sem Deus, ele é naturalmente inclinado ao mal. Ele é naturalmente inclinado ao mal pela queda, aqui no capítulo 3, pela queda, mas não somente por isso, porque a carne tem inclinação para este mundo, e este mundo jaz no maligno. Então, a inclinação do homem sem Deus é uma inclinação distante de Deus. Agora, o homem tem que buscar, através do jejum, da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os santos. Ele tem que... Essa comunhão dos santos eu vou explicar, porque às vezes eu lia na palavra, a comunhão dos santos, eu não entendi o que era isso. Eu digo, comunhão dos santos, meu Deus, o que é isso? Não sei se essa pastora teve a mesma dificuldade que eu tinha essa dificuldade. Eu escutava alguns pastores pregar a comunhão dos santos, eu disse, ai Jesus amado, o que é isso? O que é isso? Né? Eu ficava pensando, o que é isso? A comunhão dos santos é que assim, ó, dentro da perspectiva teológica evangélica, santos somos todos nós que somos filhos de Deus. Dentro da perspectiva da teologia protestante, da teologia evangélica, todos são santos. Então ninguém mais faz nada errado. Eu imaginava que era isso. Eu imaginava, quando eu ouvia falar, né,
da igreja e tal, eu pensava, meu Deus, mas todo mundo lá dentro é perfeito e eu aqui fora imperfeito. Aí depois eu entrei lá dentro e disse, que bom, eu descobri que todo mundo é igual a mim, ninguém é perfeito. Graças a Deus por isso. Perfeição só em Deus. Ser santo é buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santidade é o quê? É todo dia eu acordar de manhã e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso que o Teu Espírito Santo me ajude nesse dia a eu fazer dentro da palavra de Deus aquilo que te agrada. Isso é a comunhão dos santos. Né? Você estar em comunhão numa igreja com os outros que estão buscando a santidade. Dentro, é claro, dos limites que cada um tem de nós de erros, mas você a cada dia está tentando melhorar. Aí às vezes você não está no bom dia, daí um irmão te olha, vê que você realmente não está bem e disse, meu irmão, o que a palavra de Deus diz? Os 2 mandamentos que Jesus sintetizou toda a lei e os profetas. Ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você olha no semblante do irmão e você lê que aquele semblante não está bom. Se você tiver alguma intimidade ou você quiser se doar para ele, você chega para ele assim, meu irmão, eu estou vendo que teu semblante está caído, eu posso te ajudar? Foi o que Deus fez a Caim. Né? Então isso é bíblico, é assim que funciona, você se doar para o outro. Né? É você olhar e não está legal, eu vou tentar ajudar. Ou se você, naquele momento, você não conhece tão bem ele, mas você paga preço pela vida dele. Você olha para ele e você vai e coloca ele em oração na tua casa e diz, Senhor, na vida daquele meu irmão, vi que ele não está, o semblante dele não está legal. Entra lá e abençoa a vida dele. Essa é a comunhão dos santos. É um orar pelos outros e um pagar preço pela vida do outro. Aí eu consegui entender. E eu achei isso assim fenomenal. Foi algo que fez toda a diferença no meu coração. Eu aprendi que esse é o mandamento do Senhor, é a gente pagar, é a comunhão dos santos, é quando pelo olhar eu vejo que meu irmão não está bem e eu vou pagar preço pela vida dele. E essa lição depois que eu aprendi foi maravilhosa. Aprendi com o nosso pai na fé, né? Finado pastor Genésio Ramos Amorim, que era um homem que Deus usou poderosamente em nossas vidas. Para nos ensinar, né? E nos trazer a realidade do Evangelho. Mas vamos lá, pastor. Nós estamos no 3:6 ainda. Amém. Então, assim, a tentação, ela vai consistir em sempre você desejar algo que não é correto a Deus, né? Tudo que for contrário à Bíblia, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, é satânico. Então, foi isso que a serpente fez a Eva. Exatamente. Então, tá bom. E o que faz com todos nós diariamente, tentando nos corromper da presença do Senhor. Voltando ao capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, então os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Aí entra aquilo que eu falei. A criança, ela não tem essa percepção. Que é pecaminoso, ela está nua. Não, ela está nua no banho, ela está rindo para a mãe, ela não está nem aí. É a inocência da criança. Aí agora mostra o momento que eles perdem a inocência. Então os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som do movimento de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estava nu? Comeste, então, da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher, que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, ou seja, respondeu a ele, a serpente me enganou, e eu comi. Então Deus determinou a serpente, por que fizeste isso? Vamos parar por aqui um pouquinho, pastor. Vi, quando eu falei, eu vou falar um adendo. Quando eu fui falar aqui que a mulher tinha dado do fruto, a pastora já me olhou de uma forma maravilhosamente terna, e aí eu parei aqui. Então, pastor, aqui, nos 3:7, por exemplo, a desobediência, ela veio fazer o quê? Ela veio dar uma experiência de uma autoconsciência do pecado, né? E ali, quando a palavra de Deus fala assim, eles se esconderam. Daí sim ela teve
a consciência da separação deles com Deus, né? Porque naquele momento que aparece, eles se escondem de Deus, eles querem dizer que eles acabaram se afastando do Senhor, né? E outra situação que eu queria colocar aqui é sobre quando Deus pergunta assim, onde tu estás? Deus não sabia onde tu estás? A gente até faz aquela brincadeira, né? Uma brincadeira santa que Deus é onisciente, tudo Ele sabe. Onipotente, tudo Ele pode. Né? Então Ele sabe, tudo Ele pode e Ele tudo vê. Aí Ele faz aquela pergunta, né? No versículo 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? Haveria condição de o Criador do Éden não saber aonde o homem estava? Isso é uma pergunta? Não, essa não é. É uma pergunta que Deus fez, mas assim, é uma pergunta retórica porque eu já vou trazer a resposta. É uma pergunta retórica por quê? Porque eu vou trazer a resposta. Não é que Deus não soubesse, mas é que Deus ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele ainda dá oportunidade ao pecador para que ele confesse os seus pecados. Ele deu oportunidade a Adão, porque a cabeça era Adão. Sim. Quem teria que se dirigir a Deus, e Deus falava com ele, quem se dirigiu a ele e dizer, Senhor, eu estou nu porque pequei contra ti. Senhor, eu não saí dos teus estatutos e te desobedeci. E na verdade ele tinha um único estatuto. Ele tinha um único estatuto para obedecer e ele desobedeceu. Obediência. Só que Deus, na sua misericórdia, na sua infinita misericórdia, onde nenhum de nós conhece a extensão da misericórdia de Deus, e graças a Deus por isso, porque isso não é humano, isso é algo divino, maravilhoso, sobrenatural. Nós não conhecemos a extensão da misericórdia de Deus, mas na infinita misericórdia dele, ele dá oportunidade ao pecador que se arrependa. Como modernamente hoje, um pecador arrependido vai para o quarto, fecha a porta e fala a Deus em secreto. E ele confessa os seus pecados a Deus. Deus dá essa oportunidade de entrar no particular com ele. Deus amava tanto Adão, que ele deu essa oportunidade, porém, Adão não conseguiu chegar diante de Deus e dizer, não, Senhor, eu pequei. E depois eu vou até... porque ele ainda coloca a culpa na Eva. A mulher que tu me desse, além de ele não confessar o seu pecado, ele ainda coloca a culpa, entre aspas, no próprio Deus. Porque a mulher que tu me desse me fez pecar. Só que a serpente, ela fez o que? Ela fez com que a Eva, ela ficasse inebriada com tudo aquilo. Ela enganou, ela fechou os olhos e o coração da Eva também, para que ela comesse do fruto, né? E no momento que ela come do fruto, ela consegue, daí como toda serpente, como o inimigo faz mesmo, ele abre os teus olhos para o pecado que tu cometeu. E daí ali já não tinha mais como voltar atrás. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que Adão recebeu uma terra preparada para ele, né? E ele só tinha que ser obediente ao que Deus tinha determinado. Como aquela figura que a gente utilizou para explicar o capítulo 1. Tudo foi preparado para o homem. Havia apenas uma ordenança. Como quem diz, filho, eu preparei tudo para ti. Eu só te peço uma coisa. Você não come dessa árvore. O resto, eu fiz tudo para ti. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu anotei aqui. Por que eles não poderiam comer somente daquela árvore? Porque aquela árvore era a única árvore que os retiraria da presença do Senhor. Porque no momento em que eles fossem tentados pelo mal, no momento em que esse conhecimento do mal os viesse, eles sairiam daquela inocência. A inocência nos leva. Aí eu entendo quando Jesus, ele está... Tem uma passagem ali em Mateus, Novo Testamento, onde Jesus fala, as crianças estavam chegando a Jesus, elas estavam fazendo o que toda criança faz, gritando, brincando ali, e aí os apóstolos queriam tirar as crianças da presença de Jesus, e Jesus diz aos apóstolos, ei, o reino dos céus é delas. Por quê? Porque quem não recebeu o reino dos céus como uma criança, não é digno de entrar nele. Então, enquanto eles não haviam comido da árvore do bem e do mal,
Eles estavam como as crianças que Jesus aludiu. Essa fala de Jesus é uma alusão à queda no Éden. Então, Jesus estava falando, aludindo a essa queda no Éden. E no momento, enquanto eles estavam naquela dispensação da inocência, onde eles estavam ali, face a face com Deus, sem a consciência do mal, aonde é que estás? Deus ainda dá uma oportunidade de arrependimento. Como a gente vai ver mais tarde, Caim também recebeu a mesma oportunidade e também jogou fora a oportunidade. Pastor, vamos fazer após o intervalo comercial. Isso, vamos lá. Pensou em doce?